Olá, sejam muito bem-vindos a mais um podcast de Descompressão Corporativa. Hoje eu estou recebendo aqui o Eduardo Lopes, que é um executivo de recursos humanos, fez doutorado na FGV, não é mesmo? Sim. E ele vai contar um pouquinho para a gente sobre visão de recursos humanos, expatriação e viagens agora, né, internacionais e muito mais. Então, Eduardo, muito obrigada pelo seu tempo. Eu sei que você está aí até na correria, não sei quando é que você muda. Olha, Adriana, eu que agradeço a oportunidade de estar aqui com você, compartilhando um pouquinho assuntos tão legais, né? De recursos humanos, assuntos que nos motivam. E sim, estou numa correria, família vem de tudo. Que Estou legal. migrando para os Estados Unidos agora, na primeira quinzena de janeiro, para assumir uma nova posição lá. Então o momento é frenético, mas não podia deixar. Tenho um carinho por você, pela Felipelli. Eu Obrigada. faço treinamentos lá desde 2011. Então não podia deixar de aproveitar esse momento de estar aqui com você, aqui batendo um papo aqui de recursos humanos de pessoas. Obrigada. E os conteúdos que você aprendeu lá foram bons, fizeram diferença? Olha, com certeza. Eu lembro que o primeiro conteúdo, Adriana, que eu fiz foi em 2011. Um diretor meu, um vice-presidente de recursos humanos, me ligou dos Estados Unidos e falou: olha, você precisa fazer uma certificação IKI. Eu falei, cara, aonde eu vou encontrar IKI? E aí começamos, né? Aí foi IKI, aí foi a certificação de coach, MBTI, e por onde eu passei, pelas multinacionais que eu passei, sempre incentivei minhas equipes a fazerem certificações lá, então garanto que me ajudaram bastante nessa trajetória nos últimos 12, 13 anos. É muito bom. Bom eu saber. Gostava muito do pão de queijo, viu? Tenho que confessar. É verdade. Que é muito bom. É verdade. Até antes da pandemia, a gente tinha uma cozinha mesmo, né? Que a gente fazia tudo lá. Lembro. É bom Aí depois demais. com a pandemia a gente fechou. E a gente não voltou a fazer todas as coisas presenciais, mas é diferente, né? O fator humano, né? Estar aqui juntos. Era uma troca muito bacana, né? Eu lembro quando eu fiz a certificação de coaching, nós éramos ali umas 6 ou 7 pessoas. Trocas maravilhosas, né? O virtual é importante. Eu acho que ele ganhou muito espaço. A gente consegue fazer trocas, conexões que nós não faríamos se não fosse o virtual. Mas estar aqui na mesma mesa, bater um papo é diferente, né? É diferente, sim. Então, antes assim da gente entrar na questão, eu gostaria de te perguntar o que você tem sentido dessa mudança do recursos humanos, que ela acaba tendo que se adaptar a todas as mudanças que são externas, né? Porque o recursos humanos ele tem um papel muito crucial de cuidar, obviamente, para que as pessoas acompanhem as estratégias organizacionais, executem e que a empresa continue andando e cuidando das pessoas, né? Adriana, eu acho incrível a sua pergunta porque, assim, a pandemia teve várias situações tristes para muitas pessoas, mas quando a gente fala de recursos humanos, ela trouxe um espaço na agenda estratégica ímpar. Porque eu vou remontar para você 2000, quando eu decidi migrar da área financeira para recursos humanos. Eu estava no meu penúltimo ano da faculdade, trabalhava já na área financeira, tranquilo, e recebi um convite para ser estagiário de recursos humanos, numa grande multinacional. Eu falei assim, poxa, é muito legal, né? Tô gostando da disciplina. E aí eu liguei para um amigo meu que era gerente de RH e falou assim, não faça essa loucura. O RH tá fora da estratégia, o RH vai acabar. E aí, Adriana, naquele momento eu falei assim, não, eu vou pro RH, eu vou mostrar que o RH tem que estar na agenda estratégica. E aí eu acompanhei durante um tempo ali no começo dos anos 2000, os business partners cresceram, o recursos humanos começou a se atualizar, porque eu acredito que foi uma das últimas áreas a se atualizar assim na agenda estratégica. Mas eu confesso que nos anos 2010 a 2020 nós ficamos um pouco mais estagnados assim de inovação. E a pandemia trouxe um novo espaço para recursos humanos, porque nós provamos que os escritórios fecharam, as empresas fecharam, tudo fechou. Só que as empresas continuaram trabalhando. E quem surgiu? O fator humano. Sim, que ficou o centro da questão. Exatamente. Se você não tivesse pessoas ali, não tinha como continuar nada. E o que foi legal nesse aspecto, Adriana, é que assim, nós saímos de um papel de não, nós que temos que fazer, para um papel de que nós influenciamos os gestores.
Aí que separou o jogo dos aspirantes para os profissionais. Porque os executivos de recursos humanos tiveram que mostrar sua competência de influência, de mostrar que as ferramentas que nós temos, elas são para os gestores gerirem suas equipes. E aí sim, quando eu faço um teste, quando eu faço uma avaliação e eu consigo ajudar aquele gestor a liderar melhor, tirar o melhor do recurso que ele tem, aí eu mostro o papel de recursos humanos. Então eu acho que assim, o nosso grande desafio hoje, depois da pandemia e persistindo, é continuarmos com esse modelo de que nós somos o maestro da orquestra. Nós temos nossas ferramentas, nossos processos, e nós temos que influenciar a cada líder da organização a tocar a sua orquestra pessoal ali, o seu naipe. Nós não podemos voltar àquele papel antigo de que, vamos dar um treinamento, eu vou para a sala de aula, eu vou para a sala dar o treinamento. Vamos fazer uma avaliação, eu vou acompanhar o gestor junto para a avaliação. Não. Nós temos que continuar acompanhando essa mudança que tem acontecido nos últimos 2, 3 anos. Você está dizendo que também as áreas têm um pouco mais de autonomia para cuidar dos seus próprios recursos humanos. É fundamental, né? E que o RH ele tem um papel até consultivo. Eu acho que, enfim, nós encontramos nosso papel consultivo. Enfim. Porque até o RH, antigamente, né, na época que comecei lá atrás, você tinha um departamento só de recrutamento e seleção, outro só de remuneração, outro departamento pessoal. Não sei se você se lembra disso. Lembro. Eu comecei na célula de benefícios. Conferindo faturas. Então. Olha. E aí, depois mudou isso, né? Tanto é que, como você mesmo citou, começaram os business partners, etc. Teve uma descentralização, né? O shared service prestando serviços, aquela coisa toda. Porém, ele ainda não tinha assumido um papel estratégico. Tinha um desejo, mas ele não estava na função estratégica. Não estava. E aí teve um papel, eu acho que do preparo até das pessoas de recursos humanos para elas poderem ir para esse lugar, porque senão ela não consegue nem conversar. Sim. Então teve alguns que conseguiram e outros que não conseguiram. É porque o grande desafio aí, Adriano, não sei se você concorda comigo, nós tínhamos muitas ferramentas como profissionais de RH. Só que nós vestimos uma capa de os experts em RH. E sentávamos numa mesa de diretoria e o pessoal estava discutindo ali o P&L, discutindo a estratégia, e nós ficávamos calados. Nós entrávamos na agenda quando estava lá o tópico, 15 minutos de recursos humanos. O que vamos falar hoje? Como que está o turnover? Se estamos no processo de calibração, no plano de sucessão. Nós tínhamos uma agenda muito estanque. E nós fomos jogados nesses últimos anos, e graças a Deus por isso, para discutir, peraí, um plano de marketing, nós podemos aportar valor através de recursos humanos. Sim, sem dúvida. Nas economias de recursos humanos, de finanças, nós podemos aportar valor. E, cada vez mais, né, a briga por talentos. Eu ia falar isso, essa questão do apagão de talentos. A gente tem um papel vital nesse processo. Mas a gente não pode assumir a cadeira de que, quando alguém sai da empresa, abre uma vaga. A gente tem que estar sempre um step ahead. Senão, a gente fica para trás. Aí é melhor terceirizar os recursos humanos. Mas o recursos humanos hoje, ele tem menos gente de qualquer forma, né? Sim. Ele ficou, não sei se eu posso chamar de mais objetiva, não sei, mas teve um enxugamento. E o que você acha que se deve tudo isso? Eu acho que o enxugamento, assim, existem várias ondas, né? Eu vejo várias ondas, algumas vezes erradas. Eu vejo, por exemplo, uma onda de não, vamos fazer tudo que é recrutamento dentro de casa. Eu acho isso um erro, porque depois, quando você traz um headhunter para dentro de casa, depois de 6 meses ele perdeu todo o network dele. E aí você, não, então vamos voltar a terceirizar. Então, o enxugamento eu acho importante para que o RH esteja focado no que é core. E para mim, o que é core, a gente vai voltar ao lado acadêmico, né? Mas sabe aquela velha máxima de que atrair, reter e desenvolver? Eu acrescento mais um, apoiar. Eu acho que nós temos que ser experts em atrair. Eu sempre digo para minha equipe, a melhor maneira de ter talentos é você fazer uma boa atração. O melhor momento de demitir alguém não é quando ele é funcionário, é quando ele é um candidato.
Então você tem que atrair bem. A gente tem que ser expert. Eu vi, Adriana, assim, incrível. Eu já vi processos de 15, 20 minutos, 30, e na pressa, vamos contratar, não tem outro candidato. Sabe? Então tem que atrair bem, tem que reter. Gente, eu acredito que o ser humano pode se desenvolver. Então, assim, invista no ser humano. Mas não só na sala de aula, invista em projetos, invista em situações, sabe? E apoiar o negócio. Como que você vê essa questão hoje de tecnologia avançando super, substituindo? Você tem hoje robôs que não estão ainda, né? Mas eu acho que estão chegando já, eles já estão prontos, né? Eu esqueci o nome desse robô, mas ele custa aí uns $20 mil e ele vai fazer muitas coisas, né? Como é que você vê essa possibilidade? A gente já passou por isso lá atrás, né, da automação de algumas, né, máquinas, principalmente na indústria, onde muitas pessoas mudaram. Eu acho que é uma fase também, a gente já passou por várias coisas, mas como é que você vê o recursos humanos absorvendo, estando atual com a tecnologia? Eu acho uma baita oportunidade. Eu costumo dizer, poxa, São Paulo, na década de 80 eram muitas fábricas, né? As fábricas foram tudo embora. E São Paulo diminuiu? Não. Surgiram os call centers. Os call centers começaram a diminuir. O que surgiu? Surgiu as empresas de tecnologia, sabe? O recurso humano, há uma redução? Mas de outra ponta tem... Essas pessoas continuam tendo serviço para eles. Nas empresas que apoiam as organizações e apoiam recursos humanos. Então, os robôs sejam bem-vindos. Porque eles vão tomar espaço que às vezes a gente perde no dia a dia, naquela tarefa que, assim, recebi um e-mail, poxa, eu já respondi 10 vezes. Vou responder a 11ª. Não, o robô responde por mim. Eu não tenho que ter medo do robô, ele tem que ser meu aliado. Porque, no fundo, eu programo ele. Então, eu acho que a gente não tem que temer. Porque o ser humano, ele vai cada vez mais precisar de pessoas dentro de recursos humanos pensando como é que a gente pode fazer com que as pessoas deem o seu melhor e se desenvolvam dentro da organização. Que a organização passe a ser um lugar querido para ele. Que ele sinta-se bem, que ele queira estar ali naquele processo. Mas se a gente olha a tecnologia como um inimigo, a gente vai ficar só em conflito. E você acha que o RH tem se atualizado com relação a isso? Colocado ferramentas e questões mais atuais? Ou você acha que alguns ainda têm receio? Usam People Analytics ou não? Como é que é isso? Olha, Adriana, é duro, né? Nós somos de recursos humanos, né? Mas a gente tem que confessar que, infelizmente, nós sempre somos os últimos a entrar nas tendências, né? Nas mega trends. E eu acho que nós estamos dando pequenos passos tímidos. Alguns são forçados pelos seus corporates a darem passos mais largos, mas eu sinto que nós estamos engatinhando nesse processo. Eu acho que ainda não estamos assim tão consolidados. Eu acho que a gente tem espaço para dar passos mais largos e assim avançar e ter a tecnologia do nosso lado e assim avançar. Principalmente assim, quando eu falo tecnologia, não no lado robô. Sim, eu digo no digital também. Sim, claro. O digital é uma coisa assim que... Eficiência no processo. Exato. E assim, às vezes a gente acha que o digital é só postar no LinkedIn, né? Não. Vou sair daqui do podcast e vou postar no LinkedIn. Não. Aí é marketing quase, né? Sabe, não é isso que o RH precisa. Eu vejo alguns RHs colocando meta, não pro seu time. Não, você tem que fazer post. Eu fui jantar com uma amiga um dia desse e ela disse assim, poxa, minha empresa tá me cobrando meus posts no LinkedIn, né? As coisas que eu tô fazendo. Sabe, isso não é utilizar o digital ou o employee branding ao seu favor. Então a gente tem que aprender ainda, como recursos humanos, infelizmente, a gente tem que aprender ainda a usar isso ao nosso favor. Com certeza. E quando a gente fala, por exemplo, de trabalho híbrido, né, que você falou da pandemia, que deu uma luz para a área de recursos humanos, como que você vê os recursos humanos apoiando as pessoas que estão à distância, né? Porque mudou. A gente administra, aqui a gente estava batendo papo aqui agora, né? E falando sobre, por exemplo, os cursos da Felipelli, que tinha um pão de queijo, que tinha não sei o que lá. E hoje, a maioria ainda é virtual. É uma outra forma de funcionar, também super eficiente, também tem um monte de vantagens. Você tem pessoas
do Brasil inteiro, você tem pessoas que não gastam com locomoção, com alimentação, com hotéis para poder vir para São Paulo. Você democratiza o conhecimento. Você dá acesso, né? E dá acesso, exatamente. Mas, por outro lado, para a empresa, tem uma qualidade de vida, porque a pessoa não fica 2 horas no ônibus, né? Mas tem um outro aspecto, que é um aspecto da relação e tal. Como é que você tem visto as melhores práticas para lidar hoje com esse mundo que eu vejo que a maioria hoje das empresas, se ela não quer que o funcionário fique em casa, ele escolhe estar. Sim. Ele não quer mais o tempo todo, 5 dias por semana, ficar no escritório. É um desafio, Adriana. Eu costumo dizer que não só no híbrido, mas em todos os aspectos da vida, a gente tem que ter equilíbrio. Eu vivo no trabalho home office desde 2012, 13. Eu já tinha assim, oportunidade de fazer um home office. Então eu vim aprendendo ao longo do tempo. Então quando chegou a pandemia foi mais fácil para mim. Mas o que eu tenho lido bastante, por exemplo, a McKinsey tem um trabalho muito interessante sobre o trabalho híbrido, porque a gente está se deparando com, por exemplo, empresas grandes como Apple, Amazon, pedindo para as pessoas voltarem ao trabalho. E são empresas de tecnologia, de criação. Você fala, poxa, e agora, né? Vamos acabar? Eu acho que o equilíbrio é essencial. Eu acho que as pessoas estarem 2 dias em casa, ou 2x3, ou 3x2, eu acho que sim, não vamos entrar na semântica, o que é melhor, um dia mais, um dia menos. Mas eu acho que buscar o bem-estar do colaborador hoje é algo vital. Sabe, cada dia mais, Adriana, as pessoas têm vivido em busca de um propósito. E o propósito envolve não apenas você, mas você estendido, a sua família. Então você tem um tempo, uma oportunidade de ter um trabalho home office para você se relacionar mais com a sua família, é super importante. Com qualidade de vida, né? É claro. Eu também sei que muitas pessoas não têm condições de trabalhar home office, porque às vezes a pessoa não tem um escritório em casa. E às vezes é até pior, é até prejudicial para ele estar em casa. Verdade. Então por isso que eu acho que o papel de recursos humanos é entender a sua população e entender o seu negócio. E aí encontrar qual é o melhor desenho. Porque pode ser que a população dele não consiga trabalhar de home office da melhor maneira. Então precisa estar mais tempo no escritório. Então acho que aí entra um papel vital, relacionamento. O RH tem que falar com as pessoas. Tem que andar nos corredores, tem que tomar café, tem que almoçar, para que ele saiba formatar qual é o melhor modelo. É 2x3, ou 3x1, ou 4x1, whatever. Mas tem que se relacionar para desenhar o melhor. Se você me pergunta assim, poxa, na sua opinião pessoal, eu não acho, para o indivíduo e para a empresa, 5 dias da semana em casa, bacana. Eu acho que quando a gente trabalha em equipe, esse relacionamento, ele surge em ideias, a criatividade, ela é mais incentivada, a inovação, ela surge melhor. A interação. A interação, a confiança, o grau de confiança. Porque em reuniões 100% virtuais, você entra, das 5 às 6, acabou a reunião, você não tem aquele bate-papo, você não consegue ganhar a confiança das pessoas. Então, eu acho que é importante. Ainda mais uma cultura brasileira, né? Eu acho que é importante ter esse relacionamento pessoal. E assim, Adriana, quando a gente fala de treinamentos, programas, etc., eu acho que boa parte dos programas podem ser virtuais. Mas quando a gente fala de celebração, estou falando do lado interno da empresa. Uma coisa é a pessoa, eu quero fazer um curso na empresa XYZ, é 100% virtual. Ok. Agora na empresa, poxa, eu quero fazer um programa de desenvolvimento para a minha equipe. Faça virtual, boa parte. Mas tenha momentos que marcam. Porque você sabe melhor do que eu, você é expert no assunto. O desenvolvimento ele não acontece só com a troca de conteúdo. Ele acontece com a interação também. Sim. Então, fazer etapas presenciais e principalmente os ritos, eu acho que é fenomenal. Inclusive, hoje também, quando a gente fala de virtual, tem 2 virtuais, né? Que é o virtual que a gente chama de ao vivo, né? Que é quando você está lá, real, sim, né? No síncrono. Síncrono ou assíncrono. E o assíncrono, né? Então tem 2 virtuais, sim, além de tudo hoje, né? E aí eu também acho que essa mistura é muito interessante. Sem dúvida. Do síncrono com assíncrono, porque
para algumas pessoas melhora muito o aprendizado. Você ter momentos que você disciplina, assiste tais vídeos, aí vamos entrar junto. Aí entra, né? Que a gente é o ao vivo, só que síncrono. Então, todas essas coisas são novas, né? Quer dizer, são novas e são velhas ao mesmo tempo. Sim, sem dúvida. Eu acho que a gente tem que ter em mãos todas as oportunidades e utilizá-las da melhor maneira possível. Tem gente que vai se dar melhor mais com uma, menos com outra, mas a gente não pode simplesmente, não, a única forma... Eu costumo dizer assim, é engraçado, né? Porque tem muita gente, a nova forma de comunicação é só o WhatsApp. Não, peraí, o WhatsApp é importante. Mas, por exemplo, a gente estava falando que eu estou numa migração para os Estados Unidos, né? E aí eu mandei... Lá ele é só e-mail, né? É e-mail e Messenger. Texto. Eu mandei 2, 3 WhatsApp pra garota que tava vendo todo o meu processo de visto. E aí eu mandei um e-mail. Falei, poxa, eu te mandei vários WhatsApp. Ela falou, eu não leio WhatsApp. Então... Os Estados Unidos ainda é totalmente e-mail. Então assim, a gente tem que entender que dentro de uma organização, você tem uma vários... cultura do país também. Exato, você tem vários públicos diferentes. Então até mesmo no desenvolvimento humano, alguns, você deixar ele somente com assíncrono, não vai rolar. Então, por isso que eu vou montar um programa, quais são as ferramentas que eu posso utilizar? Utilize todas. E aí eu acho que a gente ganha com isso. Quando você decidiu, né, em ter essa oportunidade, que eu acho incrível, essa oportunidade, né? Eu acho que eu comentei com você, eu acho a coisa mais bacana é que você foi recrutado por uma empresa americana, que é diferente de estar no Brasil, mesmo que seja uma empresa multinacional, Sim. mas ser expatriado, a pessoa já te conhece. Ali você passou por uma seleção de fato, né? Que a gente fala global, onde você tinha candidatos de vários lugares, porque e você está indo para lá. Né? Então, primeiro, parabéns, né? Obrigado, por ter passado Adriana. no processo, porque quando a gente fala, às vezes, para os nossos funcionários, olha, hoje em dia a gente compete, não é só com as pessoas que estão aqui na nossa cidade ou tal, não, é do mundo inteiro. Então, o teu caso é um caso real, quer dizer, é uma vaga aberta que pessoas se candidatam de vários lugares, né? E no caso até eles fizeram meio um search, né? Mas, enfim, o que você... Você ainda não foi, né? Seria legal depois eu te entrevistar para ver as diferenças aí dos desafios de já RH. Deixa pro próximo bate-papo, em junho, quando eu voltar pro Brasil. Isso. Como é que são os desafios, né? Que devem ter, até por cultura, etc., né? Do recursos humanos de lado com daqui. Mas pelo que você já sentiu, pelo que você já conhece, até porque você também sempre trabalhou em empresas grandes, né? Na AbbVie, né? Você trabalhou, me conta mais. Aí eu trabalhei nos últimos... outra. Eu passei pela AbbVie, passei pela Ferring, que é uma indústria farmacêutica suíça. Eu sei qual é. Também estive ali na Ferring, quase 3 anos. Estive na Novartis e Sandoz. E trabalhei também na Hospira, que depois foi adquirida pela Pfizer. Então, essas são... As grandes e tradicionais, né? Bem... Exato. Então, você está acostumado a lidar com essa interação. O que você vê que é um desafio hoje global do recursos humanos? Olha, eu acho que nós temos alguns pilares que estão sendo trabalhados. Primeiro, que as organizações estão mudando cada vez mais. E eu entendo que o único departamento que pode assumir um papel de change management real é o recursos humanos. E a gente não pode perder essa chance. É uma pena quando... quem vai fazer o change management? Vamos abrir um departamento novo. Vamos passar para finanças. Não. É o recursos humanos, porque é o único departamento transversal 100%. Então, eu acho que um grande desafio global... De mudança de cultura, né? Exatamente. Durante todo esse processo que eu passei nesse novo emprego, nós falamos muito sobre isso. O change management que essa companhia está passando tem que ser encabeçado por recursos humanos, porque é uma nova cultura que está sendo implementada. Então, trazer até uma pessoa de um outro país, uma pessoa... É justamente para assim, qual é o modelo que nós queremos ter aqui com uma visão diferente. Eu tô passando, né? Trazendo Exatamente. Alguém Então, um change management e essa questão de cultura, eu acho que é um pilar extremamente importante. Eu acho que um outro pilar que globalmente a gente tem enfrentado nas minhas pesquisas, onde eu tenho olhado, é justamente o olhar da pessoa integral. Durante muito tempo, nós olhamos apenas o indivíduo durante
o horário dele de trabalho. Só que cada vez mais tem sido provado que o indivíduo é um todo. Uhum. Se em alguma área da vida ela está disfuncional, ele será disfuncional no trabalho. Então, cuidar e aí trazer esse conceito de well-being Uhum. é extremamente importante. Tem sido um pouco tímido no Brasil, mas o well-being, o bem-estar do colaborador tem que ser uma pauta de recursos humanos. Esse papel de criar esse ambiente onde ele consiga confiar e ele saiba que ali ele é aceito. E ali, quando eu coloco um well-being, Adriano, eu tô falando de tudo. É diversidade, é o desenvolvimento dele, é o bem-estar do indivíduo integral. E por último, eu acho que sim, um terceiro pilar extremamente dependente de recursos humanos globalmente é justamente a marca empregadora. Sim, Porque é muito fácil, Adriana, você ser um recursos humanos de uma empresa que está na mídia. é verdade. Quem não quer ser RH da Apple? Uhum. Poxa, tá na mídia da Amazon. Você abre o computador, você vê do Instagram, da Meta, né? Então, assim, é muito fácil de atrair. Agora, ser RH Uma empresa de não tão conhecida, exato, de um segmento mais industrial, que ninguém sabe o nome, assim, com menos glamour, né? com menos glamour. Com dificuldade do dia a dia. Eu lembro, assim, eu trabalhei em empresas, em várias farmacêuticas, né? Onde você falava... Que já é privilegiado, já é um setor privilegiado. Que é um setor privilegiado, mas olha só que interessante. Eu trabalhava numa empresa... Poxa, aonde você trabalha? Você não sabe? É a empresa que faz o remédio tal. Faz esse remédio? Então, as pessoas não ligavam o nome da empresa com os produtos. Porque você vai na farmácia e pede o quê? Eu quero um Allegra, eu quero um Advil, eu quero... Você fala o nome do produto. E você não sabe quem é o fabricante. Então, trabalhar a marca empregadora é um grande desafio para as empresas que não estão na mídia. Então, acho que esses 3 pilares, a questão da cultura e o change management, toda a questão do bem-estar e do desenvolvimento humano e da marca empregadora, acho que são 3 pilares extremamente estratégicos para recursos humanos. Até porque quando você fala de marca empregadora, um dos aspectos iniciais é a gente fazer uma pesquisa de engajamento para poder entender quão Sim. engajado e quais são os pontos que as pessoas podem estar felizes ou infelizes, né? Essa questão do discurso. Então, a gente sempre falava, né, que nós temos que criar o processo, eu tenho que demonstrar e tenho que declarar. E é até engraçado, né, Adriana? Muita gente fala assim, mas vamos fazer uma pesquisa de clima. Eu acho que a pesquisa de clima tem o seu valor. Mas, gente, se você não faz um engajamento, a gente tem que sair da janelinha da pesquisa do clima e partir para o engajamento. Porque, não sei se você concorda comigo, Adriana, assim, o clima, às vezes, ele é uma fotografia muito... momentânea. Você fez um churrasco no dia anterior, fez uma festinha no dia anterior, o clima melhorou. Agora, o engajamento, não. Então, Verdade. eu concordo plenamente quando você traz assim, a gente precisa partir para esse engajamento e ver assim, o que está faltando para as pessoas serem mais engajadas. Isso. E aí você vai cair fatalmente... Qual é o ponto de desengajamento, né? Que está quebrando o elo ali. Onde está quebrando a corrente, onde está quebrando o elo. E aí fatalmente você vai cair em um desses 3 pilares. Ou o indivíduo se desencantou com a cultura, ou ele não está tendo liga. E aqui é um ponto importante. Às vezes... a pessoa não ter liga com a cultura não é porque a pessoa não é boa. Não, claro que não. Eu já fui demitido. E, gente, a demissão, ela é triste? Ela é triste. Mas, às vezes, é uma bênção. Porque eu sempre gosto de estar jogador de futebol, né? A gente já viu um camarada jogar super bem num time, mudar para o outro e não ir bem. Isso que você falou é muito verdade. E como tem funcionários, isso acontece muito também na FLPL. Tem gente que entra, ama o jeito que a gente funciona e tem gente que não gosta. Isso não quer dizer que ele é ruim ou que a FLPL é ruim. Exatamente. Só que as pessoas confundem isso, né? Exatamente. E não, é um jeito que assim, nós temos essa pegada um pouco mais emocional, né? De
Imagina, lá todo mundo faz todos os testes. Então, Eu vou mandar um currículo lá, hein? Eu quero fazer todos os testes, hein? Quando eu voltar pro Brasil um dia. então pode mandar. Então, a gente faz inteligência emocional, aí faz o MBTI, aí faz, sei lá, o de conflito, né? Que é o TKI. Aí Então, às vezes, a gente tem sessões de coisas coletivas. Isso traz um autoconhecimento, né? Mas tem toda uma forma de se relacionar também. Então, tem algumas pessoas que podem achar que isso não é legal, que é uma exposição, tem outras pessoas que querem participar. Então, tem de tudo. Sim. Né? Mas como a gente trabalha com desenvolvimento, é difícil você não trabalhar com alguma coisa e não vivenciar essa coisa. Né? Eu acho que até para vender, para trabalhar com isso, porque se você... Minha opinião, né? Por isso que a gente faz isso lá. Porque se eles não vivenciam os nossos produtos, eu acho que eles não sabem falar com tanta propriedade de que só ter uma definição. Fica artificial. A outra coisa é, se eu estou incentivando o meu cliente a aumentar a consciência sobre si mesmo para que ele possa, como diz o Freud, você só muda o que você tem consciência. Então, como é que eu vou mudar alguma coisa, ou pedir para mudar, se a pessoa não conhece? Então, como eu vou incentivar o meu cliente a fazer isso, e aí eu não vou incentivar? Isso é fundamental, Adriana. E esse é um ponto que o profissional de recursos humanos tem que entender. Quantas vezes eu entro numa empresa... Eu basicamente trabalho em 2 segmentos. Segmento de engenharia durante 13 anos. E os últimos 13 anos, por coincidência, eu fiquei 13 anos e 13... Os últimos 13 anos no segmento de farmacêutica. E eu sempre pergunto pro meu time, quando eu trabalhava na engenharia, você já foi na obra? Como é que você vai se encaixar na organização se você não entende o negócio da organização? Se você só fica no escritório? Isso. Na indústria farmacêutica, a mesma coisa. Você já foi no hospital? Você já foi andar com um representante na rua? Você já foi na fábrica? É o que eu sou vegetariano. Muitas vezes eu chego num restaurante e falo, qual é o melhor prato aqui para um vegetariano? Aí você vê a cara do garçom assim, é isso daqui. Aí eu falo, você experimentou? Não. Então assim, como é que a pessoa vai falar se é bom ou não se ele não sabe? Eu concordo com você. As pessoas têm que vivenciar a cultura da organização. E por isso que existem diversas culturas. Sim. Exatamente. E as pessoas vão se identificar ou não e tá tudo certo. Exato. Imagina se todos nós fôssemos iguais. A beleza está justamente nisso. A diversidade, Adriana, não existe apenas em algumas classificações que nós fizemos. Na última palestra que eu dei num congresso da Sociedade Brasileira de Treinamento e Desenvolvimento, eu falei sobre diversidade. Eu falei, gente, a diversidade é muito além do que 3, 4 classificações que a gente faz. Tem a ver com mentalidade também, né? Com a mentalidade também. Com a forma de cultura. pensar. Sim. Sabe? Não é o certo ou errado. Existem certo e errado em aspectos da vida que estão aí nos códigos, nas leis. O resto é cultura, muitas vezes. Quando você falou de cultura, na minha cabeça eu já associo a você fazendo essa mudança para os Estados Unidos, embora seja um país que a gente tem muita familiaridade, né, com a cultura e com tudo, até porque a gente vive os filmes, vive a sociedade. A gente bebe muita informação, né? É muita. Então é uma coisa muito familiar pra gente. É muito mais familiar do que você pensar como que um coreano vive. Embora tenha hoje séries aí coreanas que estão... Eu não assisti nenhuma, para falar a verdade, mas eu sei que todo mundo fala muito bem das séries coreanas. Mas... você estava contando, né, que você fez um doutorado. E o seu doutorado, pelo que você me contou, ele é em expatriação também, né? Quer dizer, daí você vai explicar um pouquinho mais sobre essa questão. Só que quando a gente está falando agora de cultura, minha associação foi essa, porque quando você faz uma expatriação, a pessoa está passando não só pelo que a gente estava discutindo agora de cultura organizacional, mas é uma cultura da cidade. Porque, por exemplo, você vai para a Flórida, você tem uma cultura. Você vai para Michigan, você tem outra cultura. Você vai para a Califórnia, uma outra cultura ainda. Então, além do país, você tem culturas diferentes. Como aqui no Brasil também a gente tem algumas coisas bem diferentes, né? Norte, Nordeste, Sul, Sudeste, etc. Mas
Então, a expatriação deve ser uma coisa que você tem que olhar o lado todo complexo de tudo isso. Da onde você vem, para onde você vai, tem a cultura organizacional, cultura local. O que você pesquisou? Conta pra gente um pouquinho sobre olha, tudo isso. É muito interessante porque quando nós falamos sobre expatriação, o grande desafio de um ajuste de expatriação, um dos maiores pesquisadores é o Black. Ele fala que um ajuste de expatriação tem alguns fatores. Primeiro, o ajuste cultural. Como você disse, às vezes com os Estados Unidos, de repente, o ajuste cultural seja mais simples. Mas existem outros aspectos no ajuste cultural, como, por exemplo, o ajuste cultural no ambiente de trabalho. Sim. O código de comunicação dentro do ambiente de trabalho, ele é muito diferente do ajuste cultural na rua. Então, assim, você estar ajustado, né, ou adaptado no ambiente de trabalho não quer dizer que você esteja ajustado, adaptado fora do ambiente de trabalho num país diferente. Então, existem dois ajustes bem diferentes. E existe um outro ajuste que, por incrível que pareça, são com os costumes de alimentação, por exemplo, que são diferentes no dia a dia. Você está bem na Índia, né? Exatamente. E tem o aspecto da família. Porque, por exemplo, o expatriado, ele chega no local de trabalho e trabalha. E quem está em casa? É verdade. Então eu já estou aqui pensando como vai ser a jornada. Sua esposa trabalha aqui no Brasil? A minha esposa trabalha no Brasil. E é interessante que a minha esposa é fonoaudióloga. E ela tem um consultório dela. Só que para ela ser fonoaudióloga nos Estados Unidos, primeiro que são duas profissões distintas lá. É o speech therapy e o audiologist. Então ela vai ter que fazer um doutorado para exercer a profissão dela. Então teria que fazer uma adaptação na Exato. graduação, né? Então ela vai passar por uma jornada um pouco diferente da minha nos próximos 3 anos para poder então voltar a exercer a profissão como ela exercia aqui no Brasil. Então eu tenho que ter uma preocupação também com a adaptação dela, que é totalmente diferente da minha adaptação. E aí tem a adaptação dos filhos, que é totalmente diferente. Então as preocupações de um expatriado, elas são muito além do que a gente pensa no aspecto trabalho. Uhum. E aí entra o papel vital do recursos humanos. Que dá apoio e suporte para esse processo. Até para procurar casa. Exatamente, porque de saúde, tudo. Se você se concentrar apenas assim, vamos trazer ele, vamos ajudar ele a ter uma casa e o trabalho dele aqui, e esquecer do resto, do entorno. A maior parte das expatriações falham pelo ajuste da família. Eu ouvi dizer que tem a ver quando a mulher ou o cônjuge, de qualquer forma, não se adapta e a pessoa tem que voltar. Por isso que Ou antecipa a volta, né, também. Ou antecipa a volta. E se você não consegue contribuir para que aí voltamos para aquele pilar do bem-estar. Uhum. Porque aí pouco importa se ele é um expatriado ou não. Ele tem que encontrar o bem-estar naquele país que ele está. Uhum. E o bem-estar de uma pessoa nunca envolve apenas ele. Envolve os seus. É o ele estendido. Sim. Então, a gente tem que ir mais além. E aí entra esse pilar do bem-estar. Então, o desafio durante a minha pesquisa foram quase 2 anos fazendo a pesquisa. Foi muito interessante. A gente podia ficar a tarde inteira falando dos resultados, mas eu linkei justamente a expatriação com o meaningful work, ou seja, o real sentido do trabalho. Por que a Adriana trabalha na Filipelli? Por que ela criou a Filipelli? É simplesmente para ter um rendimento? Ou há algo por trás disso? Por que você escolheu fazer isso ou não ser fono, por exemplo? Exatamente. Tem coisas diferentes, né? E é isso que muitas vezes sustenta a gente numa expatriação. O propósito que eu tenho. E aí, pelo que você está falando, o que você tem e achar algum propósito, alguma motivação para o restante da família também. Exatamente. Porque no fundo, Adriana, todo indivíduo, todo ser humano, ele se pergunta muitas vezes de onde eu vim, para onde eu vou, o que eu estou fazendo aqui. E eu resumiria isso no propósito. Qual é o propósito da vida? E não dá, Adriana. Eu gosto de... Eu dei aula durante 13 anos aqui no Brasil, né? Eu ainda dou aula ainda em alguns MBAs, etc. Mas na graduação foram 13 anos consecutivos. Eu sempre falo para meus alunos, a vida
ela é como se fosse uma pizza que tem 8 pedaços. Um pedaço é a família, outro pedaço é o trabalho, o lazer, o lado espiritual. Se você tira um pedaço, você já não tem a pizza completa. Então, o propósito na vida é esse. A gente não pode olhar o ser humano ali no trabalho simplesmente ele com aquela fotografia. Se você não tiver completo, você vai ter um tipo de gap na vida. Então, ajudar encontrar esse propósito para o expatriado, para a família e, tirando o expatriado, para o funcionário, é extremamente importante. Como você estava dizendo, lá na Filipelli a gente faz as pessoas fazerem os testes. Cara, quando eles entendem que, poxa, a gente ajuda no desenvolvimento humano das pessoas, se nós tivermos pessoas melhores, vamos ter uma sociedade melhor, empresas melhores, pô, esse é meu propósito. Olha que bonito isso. Então, acho que isso é um papel muito bacana. Bom, aí eu sou suspeita para falar. Mas quando você falou da pesquisa, me conta um pouquinho que aspectos vocês mensuravam na pesquisa. Legal. Nós mensuramos, foram basicamente, nós iniciamos com uma mensuração de 8 áreas, com instrumentos validados. Então, basicamente, eu mensurei o meaningful work, o real sentido do trabalho. Mensuramos também a satisfação na vida, a satisfação no trabalho, o propósito na vida. Então, esses eram os 4 principais pilares de mensuração. Só que nós tínhamos outros 3 principais, ou secundários, que era a motivação pró-social. Nós tínhamos o aspecto também do real sentido da tarefa, porque muitas vezes você gosta do seu trabalho, mas não necessariamente você gosta de alguma tarefa. Sim. Então, todo trabalho há tarefas que não são... Claro, então, assim... não existe nada que nós, seja 100%. Nós mensuramos também a tarefa. Então, só que isso eu fiz também, dessas variáveis, eu apliquei também, não só o expatriado respondeu. Nós fizemos em 4 ondas, onde o expatriado respondia, o membro da família respondia, Interessante. e um colega indicado por ele respondia. Por quê? Para eu não ter o viés apenas do expatriado. E eu fiz isso em 4 ondas. Porque eu tinha a fotografia hoje do expatriado, o mesmo questionário com mais resumido, a família respondia, então eu tinha a visão dele e a família. Será que eles estão tendo a mesma visão? E aí, depois de algumas semanas, um colega dele respondia. Então, dessa forma, eu conseguia tirar todos os vieses da pesquisa e ter uma pesquisa mais fair, assim podemos dizer. Então, é o que nós chamamos de foi uma pesquisa em ondas e com vários respondentes, não apenas com um indivíduo. E quais foram os principais achados? Foi interessante, porque a decisão dessa pesquisa, né, foi ali no ano de 2018, nós estávamos em Chicago, jantando eu e meu orientador, o professor Miguel Caldas, e nós chegamos à conclusão que nós tínhamos uma oportunidade única, né? Porque todos esses assuntos são muito pesquisados. Mas nós não tínhamos ninguém no mundo que tinha ainda pesquisado o Meaningful Work comparando executivos com missionários. Não tem pesquisa. Eu entrei em contato com os maiores pesquisadores desse campo e ninguém tinha pesquisado por um fator crucial. É difícil você ter contato com missionários, com pessoas que trabalham em ONGs ou em igrejas. Porque normalmente é muita gente de igreja, né? Exato. Vai, né? Então, é difícil ter acesso a essas pessoas. E como eu tenho um lado espiritual muito forte, eu gosto de me relacionar com a minha religião e com outras, eu tive a oportunidade, então, de conseguir fazer um caminho onde eu consegui aproximadamente 400 pessoas. Inicial, não finalizaram as 400, foram menos respondentes, mas eu comecei a pesquisa no mundo inteiro e foi um trabalhão, porque às vezes eu tinha que fazer pesquisa com o pessoal da Coreia, da China, e era na madrugada, porque o meu público no Brasil eram apenas 15 respondentes. O resto tinha que ser ao redor do mundo. E era sempre par a par. Então, se eu tinha um executivo respondendo na Espanha, eu tinha que ter um
um missionário respondendo. Se eu tinha Entendi. na Coreia, um executivo na Coreia, eu tinha Missionário que ter na um missionário. Coreia. Se não, não tinha validade. Entendi. Porque eu tinha que confrontar. E aí lembra, eu tenho que confrontar o expatriado, a família e o indicado. E para o missionário a mesma coisa. Então foi uma pesquisa muito, muito abrangente. Os principais achados que nos surpreenderam. E é interessante falar isso, porque geralmente você faz uma pesquisa querendo acertar. E no nosso bate-papo aqui antes de começar a gravação, você mesmo falou assim, com certeza os missionários tiveram um grau de meaning muito alto, né? Olha, por incrível que pareça, quando você faz as primeiras análises estatísticas, é igual. É possível ter propósito na minha vida, no meu trabalho, mesmo trabalhando num banco, numa indústria farmacêutica, numa consultoria, numa montadora e trabalhando numa missão, seja numa ONG, seja numa igreja. A pesquisa demonstrou que o que traz propósito não é o trabalho, não é o tipo de trabalho assim do negócio, é sim a pessoa, é ela que coloca propósito. E aí que eu acho que uma das coisas mais... Esse é um grande achado, né? Exato. Como ela coloca propósito, é um grande achado. Exato, porque assim... Aí voltamos a falar um pouquinho de o ser humano, né? Eu acho que uma das coisas mais belas na vida é a gente se desenvolver e encontrar a nossa real razão de ser. Porque aí a gente coloca propósito. Então, quando eu trabalhava em engenharia, eu olhava para os prédios, para as casas que a gente construía e falava, cara, tô ajudando famílias. Quando eu trabalhava na indústria farmacêutica, eu olhava assim, poxa, tô ajudando as pessoas saudáveis, ficarem saudáveis. Agora que eu vou trabalhar no hospital, eu vou ter um outro olhar, vou falar, poxa, tô ajudando as pessoas a cura. Então, assim, é possível todos nós encontrarmos propósito, independente do negócio que você atua. Eu tenho só uma curiosidade. Quando você falou de missionários, como você falou, a minha fantasia era que os missionários 100% quase teriam um propósito, porque senão eles não teriam tido a opção de ser missionários. Sim. Mas pelo que você falou que não. Não. Então, talvez alguns deles possa ter ido por uma questão de que cultural. Obrigatoriedade de algumas religiões, porque tem algumas religiões Sim. que têm obrigatoriedade, né? De você fazer um papel missionário. Mas muitos vão, até pelo aspecto assim, eu vou aprender um novo idioma. Vou fazer um trabalho social, mas vou aprender um novo idioma. Outros vão pelo aspecto de conhecer um novo país. Ou outros vão incentivados por suas igrejas. Não, recebi um incentivo, eu vou. Tenho outros amigos indo, e etc. Então, há sim camadas. Há camadas que... Porque um dos indicadores era a motivação pró-social, né? O que está motivando a pessoa a entrar nesse processo. E aí foi interessante que todos os missionários temporários nós excluímos da lista. Só os que iam ficar um período de tempo maior. Ele tinha que ser um período acima de 1 ano, de 1 a 3 anos. Por quê? O temporário, ele cai justamente nisso que você comentou. Ele está indo para um desafio curto. Então, eu tinha que ter pessoas que tivessem por maior tempo para realmente comparar com os executivos. Mas mesmo dentro desses, Adriana, é interessante. A motivação não é simplesmente assim, tão clara como a gente acha. Não, ele tem a missão no coração, ele foi. Tá, ele tem a missão. Mas às vezes existem outros elementos que o levam a estar em missão em um outro país. E sabe que os executivos também. Às vezes que leva o executivo não é simplesmente... dinheiro, experiência. Não é. Porque eu encontrei vários executivos que trocaram de país por uma posição até menor. Mas o que eles queriam, assim, me dá assim, só pra gente concluir, me dá uma ideia de um propósito que te chamou a atenção, que você se lembre, né? A gente às vezes tem... que você lembra e fala, nossa, esse assim foi um que mexeu, ou que fez significado. Uma das experiências que eu achei bem interessante, tem várias que a gente acaba entrando em contato, né? Mas uma das mais interessantes que eu posso citar para você foi um suíço
um suíço que foi para a China. Esse me chamou muito a atenção. Um executivo. Uhum. Esse executivo me Qual chamou... era o propósito dele? Ele queria realmente desbravar... por coincidência, essa pessoa trabalhava na indústria farmacêutica, trabalha ainda na indústria farmacêutica, mas ele tinha o desejo de conhecer essa cultura. Ele queria estar na cultura chinesa e queria trazer ali, porque a empresa que ele trabalhava era uma empresa com um produto bem específico na indústria farmacêutica, que trabalha com reprodução humana. Uhum. Eu não posso abrir o nome da empresa, mas trabalhava com reprodução humana. Ou seja, ele queria levar uma nova oportunidade para as mulheres continuarem tendo filho, sabe? Mesmo aquelas mulheres que têm dificuldades. Então ele tinha isso e ele deixou toda uma vida estável na Suíça e foi para a China. E foi interessante que nesse processo ele adoeceu. É mesmo? Ele adoeceu. E mesmo assim ele decidiu permanecer no país até conseguir implementar a empresa. Então achei muito bonito que ele tinha a chance de voltar. A empresa deu a chance. Não, você tá doente, volta. Não. Eu tenho uma missão aqui. Ele tinha um propósito. Enquanto isso, ele não voltou. Enquanto isso, ele não voltou. Mas ele ficou bem? Ele está bem. Ai, Ele que está bom. bem. Ele pegou câncer, inclusive. E uma outra que me chamou muita atenção, agora falando de um missionário, foi uma jovem. Essa jovem me chamou muita atenção. Ela, no período de 3 anos, ela passou por 3 lugares. Ela foi missionária no interior dos Estados Unidos, foi missionária nas Ilhas Marshall, que é um arquipélago bem afastado, né? Sim. E ela estava, se não me engano, na Áustria, sendo missionária. Bem diferente. E simplesmente, qual era o propósito dela? Ela falou que ela gostaria de... Ela ficava migrando, ela sempre era missionária em escolas. Eu ia até perguntar, porque normalmente o missionário ele tem um foco, né? E o foco dela era escola, ajudar as crianças a se desenvolverem. Eu falei, poxa, e numa idade, uma pessoa super jovem, ou seja, ela estava dedicando parte da sua vida, ou seja, não era temporário, mesmo, mais de 3 anos ela está transitando, podia estar cuidando da sua família ou tentando criar uma família, mas ela tinha um propósito então, de ajudar as crianças ao redor do mundo. Então, esses 2 casos me chamaram bastante atenção. Um executivo e uma missionária. Muito legal. Bom, nós estamos encerrando por aqui, passou rápido o tempo. Deixa eu te perguntar, tem alguma coisa que você queira comentar sobre a área de recursos humanos, sobre essa questão de tendências novas, alguma coisa que eu não te perguntei que você gostaria de comentar ainda? Eu acho que nós flertamos com vários temas aqui, do passado e atuais. Eu acho que a gente pode deixar para uma próxima conversa, quando eu voltar aqui de férias, no meio do ano, para a gente falar da cultura contar americana. um pouquinho mais como tem sido. Mas eu acho que, só reforçando os pilares, eu acho que os profissionais de recursos humanos que querem ter sucesso, muitas vezes me perguntam, né, como é que eu assumi uma diretoria de recursos humanos com 30 anos de idade. Então, assim, estou há muito tempo sendo executivo, estou sendo reconhecido, indo para fora do Brasil. E muitas vezes as pessoas perguntam, mas como é que você conseguiu? Veja como é que você pode agregar valor ao negócio. Olhe os pilares de recursos humanos. E sempre se atualize. Sempre. Eu nunca saí de um banco de uma universidade. Então, assim, sempre se atualize. Vá fazer um programa em alguma consultoria que você goste, em alguma escola que você goste, para que você consiga trazer as novidades e implementá-las com o seu conhecimento do negócio. Então, se eu posso dar uma última pincelada, é isso. Esteja sempre atualizado, vendo as tendências e adaptando elas para a realidade do negócio, da organização que você está vivendo. Muito bom. Muito obrigada pelo seu Obrigado tempo, você, Adriana. no momento aí que você está se preparando para ir embora. Muito obrigada mesmo, foi muito bom. Eu que te agradeço a oportunidade. Desejo para você, aproveitando aí, um bom momento agora nesse final de ano, né? E continuando com muito sucesso lá na Filipelli. Obrigada. Então, a gente conversou aqui com o Eduardo Lopes, um executivo
muito experiente, com muito para agregar aqui para a gente na área de recursos humanos. E espero que vocês tenham gostado como eu gostei. Se inscrevam no canal, compartilhem esse vídeo e até o próximo Descompressão Corporativa.